guerreiros e guerreiras de todo o meu país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje apresentaremos para vocês a batalha entre nações com o Brasil e a Venezuela. Recentemente, um possível conflito armado entre os dois países voltou a estampar as principais manchetes do país. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que manterá exercícios militares permanentemente ativos para assegurar a proteção de sua nação. Mais de 2,3 milhões de membros das Forças Armadas e das milícias bolivarianas pró-governo participaram no sábado, dia 15, e domingo, dia 16 deste mês, de um exercício militar na Venezuela que mobilizou tanques, helicópteros, aviões e navios de guerra. Batizado de Escudo Bolivariano 2020, o exercício foi elogiado pelo presidente Nicolás Maduro como uma demonstração da força nacional. Seu principal opositor, o deputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino em janeiro de 2019 e apoiado por mais de 50 países, disse que a iniciativa não passava de um show de propaganda e quanto à tropa não tem nem o que comer. Mas e nós brasileirinhos, como é que nós ficamos nessa história? É o que vamos ver hoje no canal Bélico. A população brasileira conta com mais de 207 milhões de habitantes contra 31 milhões para o lado venezuelano. Desta população, 107 milhões seriam utilizados como mão de obra em um possível conflito, contra 14 milhões pelo lado venezuelano. No estilo Fit for Service, o Brasil possui mais de 84 milhões de indivíduos contra 11,6 milhões pelo lado venezuelano. Já os que atingem a idade de alistamento, anualmente o Brasil conta com mais de 3 milhões de indivíduos contra 584 mil pelo lado venezuelano. O número de indivíduos ativos nas forças militares é de 334.500 para o lado brasileiro e 343 pelo lado venezuelano. Já os reservistas, o número chega a mais de 1.300.000 para o lado brasileiro e 8.000 para o lado venezuelano. Vale lembrar que estes números não incluem a Milícia Nacional Bolivariana, grupo paramilitar formado por voluntários pró-Nicolás Maduro, atual presidente. Até hoje não se sabe ao certo qual o número total de milicianos, ainda que Maduro tenha falado em mais de 2 milhões de pessoas. Vale lembrar também que neste exército militar há muitos membros com mais de 50 anos de idade. Também não se sabe ao certo o quão preparado militarmente e fisicamente o exército é. O que se sabe é que o grupo tem feito barulho, principalmente nas zonas de fronteira com o Brasil e a Colômbia. Considerando a atual situação econômica e política da Venezuela, é pouco provável que haja qualquer conflito com qualquer país. Afinal, manter uma guerra é caro e a Venezuela reconheceu no final de 2019 uma inflação de 9.500% no país. Fora que financeiramente o Brasil está bem mais preparado, pois possui um budget de mais de 27 bilhões de dólares para a defesa e a Venezuela apenas 745 milhões. Já a dívida externa que o país possui devido à compra de equipamentos militares é de mais de 547 bilhões de dólares contra 100 bilhões de dólares para o lado venezuelano. A reserva estrangeira do Brasil é de mais de 374 bilhões de dólares contra 9 bilhões para a Venezuela. E o poder de compra do Brasil é de mais de 3 trilhões de dólares contra 556 bilhões para o lado venezuelano. Olhando apenas para os armamentos de ambos os países, é possível vislumbrar como seria essa batalha hipotética. Dá para supor, por exemplo, que caso tentasse avançar por terra, a Venezuela encontraria uma boa resistência, já que o número de veículos terrestres é inferior ao nosso país. O Brasil possui 437 tanques contra 390 para o lado venezuelano. Já no número de blindados,
o Brasil alcança 1.820 unidades contra 600 da Venezuela. No estilo artilharia autopropulsada, o Brasil alcança 132 unidades contra 76 pelo lado venezuelano. Na artilharia de campanha, o Brasil possui 565 unidades contra 104 pelo lado venezuelano. E para os Rocket Projectors, seriam os lançadores, o Brasil possui 84 unidades contra 36 para a Venezuela. Em números por terra, o Brasil está bem à frente da Venezuela, como podemos ver. Mas vale lembrar que não é somente com números que se vence um conflito, mas também com qualidade. A Venezuela conta com modelos de tanque T-72 importados da Rússia e considerados os melhores tanques do continente. Humanamente falando, vale lembrar também que o Brasil possui o melhor exército de selva do mundo, o chamado Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS, o que poderia usar a seu favor para combater os planos por terra da Venezuela. Pelo mar, a vantagem numérica brasileira volta a aparecer, já que as embarcações no estilo Fleet Strength, o Brasil possui 112 unidades e a Venezuela 49. Já o número de porta-aviões e destruidores, nenhum dos dois países possui nem porta-aviões ou destruidores ativos. No número de submarinos, o Brasil possui 6 e a Venezuela apenas 2. Do tipo fragatas, o Brasil possui 7 unidades e a Venezuela 4 unidades. No número de corvetas, o Brasil possui 2 e a Venezuela 3 unidades. Do tipo patrulha, o Brasil possui 22 unidades e a Venezuela 29. E no estilo Mine Warfare, o Brasil possui 5 unidades e a Venezuela nenhuma. Em um suposto conflito aéreo, a coisa poderia mudar de figura. Isso porque a Venezuela se destaca por contar com uma defesa aérea de ponta contra aviões e caças. O país possui mísseis de longo alcance como os S-300, caças modelo Su-30 e helicópteros modelo 1000 Mi-17. E boa parte da tecnologia bélica aérea foi adquirida ainda durante o governo do Hugo Chávez. Destaca-se ainda nesse grupo os caças americanos F-16 importados do Chile, modelos que estão entre os mais eficientes e testados em guerras. Apesar de mais qualificada, a frota aérea venezuelana é menor, já que o Brasil possui no total 715 aeronaves contra 260 pelo lado venezuelano. Os explosivos para combate chegam a 43 para o lado brasileiro e 32 para o lado venezuelano. Os explosivos para ataque chegam a 78 para o lado brasileiro e nenhum para o lado venezuelano. Já os dedicados a transporte, o Brasil possui 126 e a Venezuela 52. Os dedicados a treinamento somam 198 para o lado brasileiro e 82 para o lado venezuelano. Para missões especiais, o Brasil possui 24 unidades contra 4 para a Venezuela. Já os helicópteros, o Brasil possui 242 unidades contra 86 para o lado venezuelano. E os helicópteros de ataque somam 12 para o lado brasileiro e 10 para o lado venezuelano. Ainda que em maior número, o Brasil teria dificuldade se utilizasse modelos comuns da Força Aérea, como o F-5EM e o A1AMX, que têm bem menos recursos do que os dos adversários. Vale lembrar que nossa Força Aérea está em processo de renovação, já que, por exemplo, está prevista a chegada até 2026 de mais 35 Gripens NG modelo F-39 da SUOP para substituir os modelos antigos. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre o F-39 e caso você não tenha visto, eu vou deixar linkado aqui nos cartões para você conferir. Para vencer um possível conflito armado com o Brasil, a Venezuela teria que bolar um bom plano logístico não só por conta das dimensões continentais do nosso país, que gira em torno de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mas também para entrega de suprimentos às tropas. Vale lembrar que, logisticamente falando, o Brasil está muito mais preparado, já que possui mais de 4.000 pontos de pousos e aeroportos contra 444 para o lado venezuelano. Já a Marinha Mercante do Brasil conta com 791 entidades e indivíduos, entre outros, contra 269 na Venezuela. O número de portos e terminais brasileiros alcança 17 e a Venezuela possui apenas 5.
De cobertura rodoviária, o Brasil possui 1,7 milhões de quilômetros e a Venezuela apenas 96 mil quilômetros. Já a cobertura ferroviária brasileira chega na casa dos 28 mil quilômetros contra 806 quilômetros para o lado venezuelano. Bem, para ser alcançada uma vitória é preciso de recursos, certo? E para isso, o Brasil possui mais de 2,6 milhões de barris de petróleo diariamente produzidos, contra 2 milhões para o lado venezuelano. Já no consumo de petróleo, ficamos bem à frente da Venezuela, com 3 milhões de barris contra 575 mil. Já as reservas comprovadas, o Brasil possui 13 bilhões de barris contra 300 bilhões para o lado venezuelano. Vale lembrar que a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do planeta. Mesmo com a vantagem venezuelana nos ares, os dados pendem para o lado brasileiro. O site Global Firepower, que reúne informações sobre o poderio militar de mais de 138 países, colocou a Venezuela na posição 41ª do ranking mundial de países com maior força militar, e o Brasil está na 10ª posição, melhor ranqueado que qualquer outro país latino-americano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!